Quando a janela da sua casa está aberta e na rua está tendo muito barulho, barulho de som alto, barulho de repente de briga de vizinhos, barulho de pessoas passando na rua, carros, motos, você decide fazer uma coisa para que você tenha paz, para que você tenha um pouco de silêncio dentro da sua casa. Fechar a janela. Será sempre assim. Caso você queira que os sons externos parem de entrar janela dentro da sua casa, vai ser necessário você fechar a janela da sua casa. E muitas das vezes, quando a gente fecha a janela, para de entrar uma coisa muito importante, que é o vento para poder refrigerar o ambiente. E às vezes começa a surgir um certo calor dentro do ambiente da nossa casa, porque fechamos a janela para não ter que ficar ouvindo o barulho externo que muito incomoda. Mas a pergunta é, eu vou orar com você agora. O que você quer? Continuar ouvindo os ruídos externos, os barulhos externos, ou fechar a janela e de repente passar por um pouquinho de calor, mas com a paz que você tanto espera? Com certeza você vai me responder, eu prefiro passar um pouquinho de calor do que ficar ouvindo os barulhos externos que me tira a atenção, que me tira o sono, que me tira a paciência. E é isso que sempre vai acontecer. Às vezes, para nós termos algo, para nós alcançarmos algo, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Vamos ter que abrir mão da brisa que entra janela dentro da nossa casa, do nosso íntimo, da nossa alma. Vamos ter que abrir mão de ambientes gostosos, refrigerados, para poder então conter aquilo que de fato vai nos atrapalhar. Dormir, descansar, ter paz. Sabe por que eu fiz todo esse rodeio aqui? Para te dizer uma coisa. Você é quem decide o que você vai deixar entrar aqui nos seus ouvidos. Você é quem decide o que você vai deixar entrar aqui nos seus olhos. A decisão está nas suas mãos e é para isso que nós entramos para orar aqui. Deus impulsionou você a entrar nessa oração justamente para você ouvir isso. E a partir de agora, você vai decidir se você vai continuar ouvindo essas pessoas que não acrescentam nada na sua vida, que não te ajudaram em nada, que não somam em nada, mas elas o tempo todo estão dando palpites naquilo que você nem pediu para que elas deem palpite. Você é quem decide. Tape os seus olhos, feche os seus olhos, tape os seus ouvidos para aquilo que vai tirar a sua paz, que vai te colocar medo, que vai te afrontar, que vai acabar com a sua força. A força é essa força que Deus mesmo deu para você. Tape os seus ouvidos e feche os seus olhos para aquilo que não é relevante para a sua vida. Às vezes é muito melhor ter paz, ter silêncio, viver o que Deus tem para nós sem ter que, de repente, viver o medo de perder isso ou de não alcançar tal vitória que já foi prometida pelo próprio Deus. Às vezes é melhor a gente fechar os ouvidos e os olhos para aquilo que não vai acrescentar, pelo contrário, vai arrancar das nossas mãos a grande vitória que Deus tem. Às vezes é melhor do que nós, de repente, termos o luxo de até termos muitas pessoas à nossa volta, até termos muitas regalias e de repente isso só nos trazer dissabores e não acrescentar em nada. E de repente lá no final a gente perde o que a gente não deveria perder, que é a fé em Deus. Ruídos externos, barulhos externos, coisas externas podem fazer a gente perder a fé em Deus. Você quer orar comigo agora essa oração? Pare um pouquinho o que você estiver fazendo aí e você agora vai fincar a sua fé em Deus. Você vai direcionar agora a sua oração a Deus e falar com Ele a respeito exatamente do que nós viemos fazer aqui. Pede a Deus, você vai pedir a Deus para que Ele te ajude a filtrar. Se tiver que tapar os ouvidos para não ouvir a palavra daquela pessoa invejosa
E de repente até muita amiga sua, muito amigo seu, mas de repente as palavras dessa pessoa só estão acabando com a sua fé, com a sua força, autoestima, com a sua ousadia, te colocando muito medo. Ore comigo agora, já compartilhe essa oração com as pessoas que você ama. Tem um monte de gente que espera uma oração dessa e você pode alcançá-las por mim. Copie o link aqui e mande para o máximo delas. Dê um joinha, você vai mandar para mais pessoas, além daquelas que você tem habilidade. E se você quer continuar orando comigo todos os dias, se inscreva aqui embaixo, aperte o sino e marque a palavra todas. Vamos profetizar? Escreve nos comentários aí, diga assim: nada vai roubar a minha fé. Repita comigo em voz aí, diga assim: nenhum barulho externo, nada externo vai roubar a paz que existe dentro do meu ser. Eu quero que você ore com fé. Entrega para Deus agora sua vida, seus dias, sua família, sua casa, suas noites. Pede Deus para fechar a janela, para que nada que venha querer roubar de você o que é precioso tenha esse poder. Senhor Deus, Pai, muitas são as retaliações, muitos são os ataques. Os ruídos às vezes são mais altos do que nós podemos às vezes imaginar e não conseguimos ouvir o que nós devemos ouvir, que é a voz do Senhor, que é a promessa do Senhor, que são pessoas que de fato querem nos sinalizar ou falar a nós coisas que o Senhor impulsionou elas a falarem. Muitos são os ruídos, meu Pai, que às vezes vêm nos ouvidos dessa mulher, deste homem, para não permitir que eles ouçam o que é realmente de fortificação, de alento, de, Senhor, completude, aquilo que completa. São muitos os ruídos, meu Pai. Quantas pessoas não estão conseguindo vencer justamente, meu Deus, porque estão ouvindo demais aquilo que não devem ouvir. Estão vendo demais, meu Pai, aquilo que não devem ver. São pessoas que estão acompanhadas ou cercadas de outras pessoas que não acrescentam na vida delas. Meu Deus, tenha misericórdia, ajuda a gente. Filtra para nós, nos ajuda, nos dá sabedoria, visão para filtrar. Senhor, nas tuas mãos eu entrego agora tudo relacionado a esta mulher, a este homem. Porque é assim que o inimigo vence, meu Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece o adversário das nossas vidas. É assim que ele vence. São bochichos, são cochichos, são disses-me-disses, são sinalizações visíveis. Meu Deus, ajuda a gente, Pai, ajuda a gente. O Senhor pode, o Senhor tem esse poder. É exatamente o que nós não vemos, está distante dos nossos olhos, está distante, muito distante, Pai, daquilo que nós jamais podemos imaginar. São situações, Pai, que querem roubar da gente as forças. São os barulhos que surgem o tempo todo. Às vezes, meu Pai, pessoas estão dormindo e esses barulhos surgem em sonhos, em pesadelos. Meu Deus, se o Senhor nos ajudar, somos mais que vitoriosos. Se o Senhor estiver na frente, portas se abrem. Se o Senhor está conosco, nós vencemos essas coisas. E saímos do outro lado, Senhor, vitoriosos. Nas suas mãos eu entrego agora as casas que se relacionam a essa oração, as pessoas que estão se relacionadas a esta oração. Eu entrego, Senhor, tudo, casamentos, famílias, Senhor, causas impossíveis, Senhor, decisões que estão sendo tomadas ou vão ser tomadas e que de repente a direção está, Senhor, para outro rumo, que não é o que o Senhor tem. Vai na frente, meu Pai. Vai na frente. E, Senhor, cesse o barulho dos gritos, dos ruídos, das fofocas, das palavras que não acrescentam. Senhor, que todo som externo que não vem do Senhor cesse e a Tua voz seja ouvida, a Tua vontade seja permanente. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vou profetizar algo na sua vida agora.
Quero que você receba isso aí, por favor. Vai cessar os barulhos, vai cessar os ruídos, mas vai permanecer o som que você precisa ouvir. A voz de Deus falando aos seus ouvidos, dizendo para você: não temas, eu estou contigo. Continua, marche, levante a cabeça. Esse é o som que você tem que ouvir, precisa ouvir e vai ouvir. Recebe aí, diga e profetiza, diga assim: os barulhos estão cessando. Eu creio. Já tome posse disso, deixa isso inundar sua casa, inundar seu dia, deixa isso inundar sua alma, para que você saia dessa oração entendendo que aquilo que Deus tem para você, nenhum som externo, nenhuma palavra que não é para ser dita, mas ousadamente e atrevidamente, às vezes elas soam. Repita aí: nenhum som externo vai roubar o que Deus tem para minha vida. Que bom que você conseguiu entrar, orar e concluir a oração comigo. Recebe aí a bênção final, que a paz do Senhor reine na sua vida, as bênçãos na sua família e todo o barulho do inimigo caia por terra agora e levante em favor da sua vida, da sua causa, o som da voz de Deus dizendo: chegou a hora, não temas, eu estou contigo. Até a próxima oração. Deus te abençoe e fique na paz.